Bom dia, queridos. Antes da nossa oração, eu gostaria de repartir com vocês na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versos 14 a 17, onde lemos o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Meus queridos, Paulo está se dirigindo a esse jovem pastor Timóteo e dizendo que ele devia de permanecer naquilo que ele havia aprendido e que ele sabia muito bem qual era a fonte. E já no capítulo 1 desta mesma carta, Paulo diz qual é a fonte. A fonte, na verdade, era uma fonte familiar. O aprendizado desse homem a respeito das coisas de Deus vinha de casa. Ele aprendeu tudo o que aprendeu a respeito de Deus por intermédio da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lloyd. Provavelmente, essa mulher ou tinha um marido que não era da fé, ou talvez fosse uma viúva e que morava com a sua mãe. Mas essas duas mulheres eram mulheres que amavam as Escrituras Sagradas e passavam verbalmente para o pequeno Timóteo, talvez ainda menino, e agora já um jovem homem, todos os ensinamentos preciosos para a vida à luz das Escrituras Sagradas. E Paulo está dizendo aqui que isso ocorreu desde a infância. Ele era um rapaz privilegiado porque ele havia aprendido as letras, ou seja, as palavras de Deus, que eram suficientes, diz ele aqui, para torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária! Este jovem, desde cedo, foi instruído nas Escrituras para obter a salvação da sua alma pela fé em Cristo Jesus. Que privilégio quando nós temos pessoas que nos amam e que nos dão bons ensinamentos, que nos educam para a vida. Mas é melhor ainda quando nós temos pessoas que nos educam para a fé, que nos ajudam, que nos auxiliam a conhecer a Deus no nosso viver. Talvez a maior parte de nós aqui sejamos pais e agora avós. Brincamos com nossos filhos, netos, temos conversas sérias, conversas sobre várias questões, mas nós também devemos aproveitar para falar a respeito dos ensinos de Deus, porque ele diz aqui que são suficientes para nos levar à fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais, ele termina dizendo que toda a Escritura, ou seja, se nós pegarmos toda a Bíblia, nós perceberemos que ela é inspirada por Deus. E por isso ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus nos ensina a viver de maneira agradável a Deus. A palavra de Deus também nos ensina de tal forma que nós muitas vezes somos repreendidos por ela. Quando nós erramos e nós então temos que fazer aquele caminho de volta, ela também é uma palavra que nos corrige e nos educa na justiça. Que bom termos pessoas à nossa volta que possam nos orientar à luz das Escrituras Sagradas. Jesus, certa vez, afirmou que nós devíamos examinar as Escrituras, porque nós julgamos ter nelas a vida eterna. E, de fato, são as Escrituras que falam a respeito dele, de Jesus. Então, que nós possamos nos apegar à palavra e possamos também repartir com as pessoas que nós amamos. Por fim, diz ele aqui que ela é inspirada por Deus a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. E toda boa obra aqui se refere àquela obra que Deus está realizando na vida de cada um de nós. Nós queremos, sim, ver os nossos queridos, sobretudo os nossos filhos, noras, genros, netos, bisnetos até, seguindo na fé. E as boas obras a que se refere aqui são exatamente essas obras que nos aproximam de Deus. Não são coisas a serem feitas, são as obras que Deus realiza na nossa vida. Ele que vai mostrando o seu caminho, Ele que vai nos ensinando, Ele que vai nos admoestando, Ele que vai nos educando para a vida, a fim de que possamos viver nesse mundo aqui de modo digno do Senhor. Que bom quando nós podemos basear a nossa vida nos princípios do Senhor, nas verdades de Deus. No mundo onde se ouve tantas vozes, nós precisamos ouvir a voz daquele que é sobre todas as demais vozes, e a voz verdadeira, que é a voz de Deus, que nos abençoa, para que nós possamos também abençoar a outros. Pense sobre isso, tá bom? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, o Senhor Jesus, certa ocasião, falou que aquele que tem os seus mandamentos, os seus ensinos e os guarda, esse é o que o ama. Ou seja, ele mostrou para a gente que não basta apenas declarar amor a ele e termos um sentimento de querer estar juntos, é preciso também guardar aquilo que ele ensina. E o Senhor nos dá ensinos para a vida, ensinos preciosos, ensinos práticos, do tipo, Senhor Deus, não julgar os outros, perdoar, ter um coração perdoador, não ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã, mas dependermos de Ti, não sermos pessoas que cobiçam as coisas dos outros, não sermos invejosos, buscarmos ser pessoas que abençoam a vida de outros, que oram por outros, que não maldizem, que sofrem um dano. Enfim, são tantos os ensinos do Senhor que trazem bênção para a nossa própria existência e também para as pessoas à nossa volta. Então, Senhor, que possamos nos voltar com mais cuidado, com mais atenção, com mais amor para as Escrituras Sagradas. Porque, como costumo dizer, Senhor Deus, ela é o manual do fabricante. O Senhor nos fez e o Senhor tem para nós instruções de como nós podemos funcionar melhor, como nós podemos viver melhor, como nós podemos ter uma vida mais abençoadora, Senhor Deus, e abençoada aqui neste mundo. Se nós observarmos os Teus preceitos, aquilo que o Senhor nos orienta a fazer no dia a dia, nas coisas do cotidiano mesmo, Senhor Deus, aquelas coisas simples dos relacionamentos, as coisas na maneira de ver o mundo, enfim, que possamos nos apegar às verdades das Escrituras Sagradas. Muitos dizem que esse livro é um livro obsoleto, mas não é verdade. Tem atravessado séculos e cada dia a palavra do Senhor se apresenta viva e genuína, porque o Senhor mesmo declarou que os céus e a terra hão de passar um dia, mas a tua palavra não. A tua palavra permanece, subsiste para sempre. Porque o que o Senhor disse não precisa de remendo, não precisa de conserto, não precisa o Senhor dizer de outra forma. O Senhor nos diz palavras abençoadoras, são palavras eternas e que nos projetam também para a eternidade. Por isso, Senhor, que nos apeguemos a ela a cada dia mais e que isso redunde tanto no louvor da tua glória como na nossa própria alegria. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham
um abençoado final de semana. Fiquem na paz do Senhor.